Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 12º episódio da segunda temporada, The Alternate. E aqui estão comigo hoje Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. É bom sempre estar aqui. E Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É um prazer a gente poder falar sobre mais um episódio de Deep Space Nine. Esse episódio marca o fim da direção do David Carson em Deep Space Nine. Depois desse episódio, ele, como a gente comentou, acho que no episódio passado, que ele viria dirigir na sequência o Generations, e ele não volta mais para dirigir nenhum episódio de Deep. E a gente tem a história do Jim Trombetta e o Bill Dial, e o Bill Dial é quem escreve o roteiro, e o Jim Trombetta é aquele que tá numa sequência assim de vários episódios dessa temporada. Ele escreveu The Forsaken, Rivals da semana passada, ele ainda vai escrever o Paradise e o Playing God. E a gente já teve episódios estilo, por exemplo, Noir nessa temporada, o Necessary Evil, e que eles foram muito felizes com a história, com o roteiro, com a direção, com o modo que eles filmaram. E nesse aqui, eles quiseram dar um tom assim, meio que o monstro da semana, um filme de monstro, mas ele acabou meio ficando assim com uma sensação de filme B, assim. Ale, você que é o nosso grande consultor, tudo sobre filmes, o que você achou assim dessa ideia deles quererem fazer essa sensação do monstro aparecer e tal? Eles conseguiram alguma coisa como isso, ou não foram muito felizes? A ideia podia até ser boa, mas a execução fez jus ao que eles queriam fazer? Bom, falando sobre, obviamente, a origem do episódio, ele é levemente baseado num filme de 1956 chamado Forbidden Planet, né, O Planeta Proibido. Por coincidência, é um filme... Na verdade, existe uma certa polêmica em torno disso, mas é o filme de estreia do Leslie Nielsen, né? Leslie Nielsen, só pra gente lembrar, é o ator que fez Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, e aquela série pro cinema, Corra que a Polícia Vem Aí, aquele grisalho. Não, cabelo bem branco mesmo. Então foi o papel de estreia do Leslie Nielsen no cinema, que ele era um ator de série de TV. Então a história desse episódio, ela é baseada nesse filme, Planeta Proibido, que também, na verdade, foi o primeiro filme de ficção científica, assim, que teve um orçamento, realmente. Antigamente, lá nos anos 50, anos 40, o filme de ficção científica era literalmente filme B mesmo, né? Até em relação ao orçamento. Falando um pouco sobre o tema, né, da história, história que, como você disse, né, o monstro da semana, na verdade, é o monstro do id, né? O id seria a porção da personalidade do nossa psique, né, psique humana, uma porção mais instintiva, né, que privilegia ali desejos, enfim, ímpetos, vontade, sem freios morais. E tanto esse filme quanto o episódio em si foca nisso, no inimigo desconhecido. E quando a gente toma ciência de que o inimigo de fato está num dos personagens, faz parte da psique de um dos personagens. De forma geral, esse episódio, eu não acho esse episódio ruim, tá? Eu acho que tanto em roteiro quanto em direção, acho que a direção é até melhor que o roteiro. O David Carson aqui, como você já citou, é o último trabalho dele em séries, né, de jornada. Depois desse episódio ele iria dirigir Generations e não voltaria mais pra franquia, de forma nenhuma. Acho que ele faz um bom trabalho, a gente tem alguns efeitos especiais aí interessantes pra época, ficaram um pouquinho
datados, depois de quase 30 anos aí. Esse episódio é do início de 1994. De forma geral, o pacote que foi entregue não é um pacote ruim. Poderia ser melhor? Poderia. Mas como a gente sempre gosta de frisar aqui, 26 episódios por temporada, a gente não vai ter 26 episódios sensacionais, estilo Do It, The Wire, o que quer que seja. A gente vai ter episódios muito bons, alguns episódios não tão bons assim, alguns razoáveis e episódios ruins. A gente veio de uma trilogia muito ruim, de episódios ruins, e esse começa a elevar um pouco aqui o nível das coisas. Eu acho que ele tem sim um clima de filme de terror, né? Aqueles filmes de terror dos anos 50, principalmente. Assim, por coincidência, eu sinto um certo cheiro de The Man Trap, né? Que é aquele episódio da série clássica, o 6º episódio. A tradução literal aqui para o português foi, acho que, O Sal da Terra. Não sei, eu sinto um certo cheiro daquele episódio, quando o mistério começa a aparecer aqui, nesse episódio aqui, né? Obviamente, muito mais sofisticada a linguagem. De forma geral, um episódio razoável. Não é um episódio sensacional. É um episódio que acho que serviu bem ao seu propósito. A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre ele aí durante esse podcast. Legal. A gente tem uma trivia nesse episódio que, inicialmente, eles queriam que o próprio Auberjonois fizesse o papel do Dr. Mora Paul, que foi o cientista designado para trabalhar com ele e foi quem percebeu ali no trabalho que ele era um ser senciente e o Odo conseguiu começar a se socializar, a ter alguma forma de interação, até que ele saiu e partiu para o mundo. Só que eles perceberam rapidamente que seria assim inviável em 7 dias de gravação o Auberjonois fazer os 2 papéis por conta da maquiagem do Odo. Imagina ele fazendo ali a maquiagem do Odo, aí tira aquela maquiagem, ele faz o outro papel, depois ele tem que se maquiar de novo. Então eles acabaram desistindo da ideia e eu acho que acredito que, embora seria interessante ver o Auberjonois fazendo esse papel, eu acho que eles foram muito felizes com a escolha do James Sloyan para fazer o papel do Dr. Mora. Castanha, como que você vê isso daí? Você acha que realmente o James Sloyan fez um bom Dr. Mora? A interação dele com o Auberjonois foi digna do nosso querido Odo? Termina a trivia, porque no caso da nova geração, o Brent Spiner fazia o Data, ele fez também o papel do criador do Data. Em Voyager, o Bob Picardo fazia o Doutor Holográfico e acabou fazendo também o criador do Doutor Holográfico, né? Zimmerman, se eu não me engano. E aqui seria a vez do Auberjonois fazer meio que a figura paterna do Odo e acabou não acontecendo por motivos práticos, né? Que a maquiagem do Odo é complicada realmente. Aparentemente mais complicada que a do Data. A do Data é mais humana, provavelmente seria uma coisa mais prática e tal. O James Sloan é um excelente ator, a química dele com o René Auberjonois é muito boa, isso não é um problema. Eu só queria voltar no episódio como um todo, porque eu acho que o sentimento que eu tenho desse episódio, o maior é a decepção, eu acho. Porque quem ouviu podcasts anteriores, eu brinquei, se fosse aquela outra estação, eles teriam jogado uma sonda lá, ido lá, no quadrante gama, encontrado alguma coisa, ia ter migalha de pão da origem do Odo, essa forma de vida ali ia ter alguma interação, aquele monolito teria alguma coisa a ver e tal. Então, no fundo, as duas coisas que me interessaram, eu acho que até determinado momento do episódio, eu revi o episódio agora, eu tava achando o episódio bem legal. Eu acho que a direção é mais do que competente, eu tava achando super legal. Eu acho que quando recai na coisa do monstro de Id, eu acho que é perdido. Eu acho que perde-se esse potencial, perde-se o potencial de você saber mais do Odo, da criação do Odo, como é que foi, saber mais disso e saber mais de possibilidades no quadrante gama que não foram revisitadas. Então a sensação que eu tenho é mais de potencial desperdiçado e é uma referência legal, né? Porque eu costumo dizer que o Planeta Proibido é meio que o pré-piloto de Star Trek. Eu costumo dizer isso. Então é uma coisa interessante você fazer meio que mencionar uma espécie de monstro de Id aí, querendo resolver os problemas do Odo com o Dr. Mora, devido à influência do gás alienígena. É um pouco high concept do inferno, essa coisa dessa questão, mas é até passável. Eu só acho
que é um potencial desperdiçado, porque eu acho que as coisas interessantes estavam em outro lugar e foi feita a ênfase. Só para dar uma espetadinha, é claro que depende do orçamento, mas eu ainda acho que eles têm dificuldade de colocar o Odo sacolejando em meio ambiente com pedras, entendeu? Eu ainda acho que fica estranho, o uniforme dele tá sujo, aquilo não deve ser o uniforme, aquilo é parte dele, né, como visto em outros episódios. Coisas assim bobas que acabam te tirando um pouco do episódio, mas eu acho que tem coisas piores, né? Mas eu acho que o potencial desperdiçado é o que mais me chama a atenção aqui. Eu também tenho um pouco essa sensação. Eu não lembrava muito da história do episódio e na minha cabeça ele era melhor do que nessa reassistida depois de tanto tempo. De novo, né? Eles falam alguma coisa, não, será que a gente vai descobrir alguma coisa da origem do Odo? E no fim não dá nada. Aí tem aquele monolito, será que tem alguma coisa? Eu acho que o monolito ele aparece no The Search. Tem tipo um Agora monolito lá no planeta, tem. Tem Então um pode ser meio mas uma marca, aparece. né? Mas é Não, um ele reuso aparece, de sim. uma peça, tem algum significado? Não, então, Sei lá, né? essa parte até suscita alguns questionamentos importantes. Como vocês já deram spoilers aí, esse monolito, algo similar vai aparecer lá em The Search, que é o segundo episódio da terceira temporada. O The Search parte 2, obviamente. E aí a gente para pra pensar, se a gente vai ver isso lá no The Search, junto com o povo do Odo, que eu não vou nominar aqui no momento, para não dar mais spoilers, será que o povo do Odo fugiu desse planeta do episódio dessa semana por causa do gás? Porque eles deixaram lá, né? As relíquias lá pra trás, sei lá, uma estrutura ali, né? Parece bastante antiga, sei lá. E será que isso é uma continuidade, né? Reversa, vamos dizer assim? Porque a gente viu ali que o gás afetou o Odo. Será que eles foram embora do planeta exatamente por isso? Porque aquele gás podia causar reações indesejadas, vamos dizer assim. Depois que eu terminei o episódio, eu parei pra pensar nessas coisas. Partindo desse pressuposto, parece ser interessante, né? Esse, vamos dizer assim, esse tijolinho que foi colocado a mais aí. Não, obviamente que não foi revelado o que a gente gostaria, né? Foi só uma pista que foi deixada, né? Assim como aquele primo do Odo, vamos dizer assim, que o cientista bajoriano encontra ali, leva para a estação, mas é um dado a mais ali, né? Que depois a gente vai ver Lá que... no Vortex, aquela chave era uma tecnologia, não era? Não fica claro o que Não que fica é. claro. A gente especulou várias coisas. Minha É. especulação seria de que, sei lá, como na história eles falam que o povo do Odo ali, os changelings, eram meio que à margem da sociedade e o pessoal não gostava muito deles. Acho que podia ter tipo meio que uma caça a eles e aí, sei lá, eles roubavam pedaços dos transmorfos e aí utilizavam para fazer esse tipo de chave, por exemplo, né? Porque a gente não imagina os transmorfos deixando os seus pedaços para trás, né? Não fariam isso se é tão importante para eles essa conexão, o link entre eles, tal. Eles não deixariam nada para trás. Então, pode ser que fosse roubado deles, a revelia deles, mas nunca se falou nada. Da mesma forma que esse monolito, né? Não, mas é interessante, né? Eu não tinha pensado nisso não, tá? É interessante. É tipo o marfim, né, do elefante. Uhum. Sim, por exemplo. Isso é interessante. Muito interessante. Não tinha pensado nisso não, Mari. Só que infelizmente não foi... Deles não foi articulado, né? Não foi. Da mesma forma que, assim, o monolito é legal que a gente vê. Mas, assim, porque, assim, quando eu assisti, eu não fiquei pensando nisso. Talvez eles tenham abandonado por conta do gás. Faz todo sentido agora que você falou. Mas, assim, quando eles retiram o monolito dali, que a Dax teletransporta, imediatamente, quando ela faz isso, começa o terremoto. Então, na realidade, eu liguei assim, pô, será que esse monolito... Indiana Jones. Exatamente, alguma Indiana coisa Jones assim. Device. Não, e aliás, do tipo, que coisa estranha, né, se fazer isso. Pô, você saqueia o planeta ali, leva embora o negócio, só porque não tem ninguém, não podia escanear aqueles gravuras ali, precisava levar o negócio inteiro, né? Mas enfim, essa parte realmente é meio esquisita, mas eu acho que no fim é proposital, eles não queriam dar nenhum indício ainda
de quem é o povo do Odo, então eles ficavam assim com essas migalhinhas e acabaram focando na realidade mais na vida pregressa do Odo do que no que ele pode ser. E aí o meu grande problema com esse episódio, Ale, não sei o que você pensa dessa parte, mas assim, eu não consigo engolir muito a coisa deles quererem jogar assim essa relação de pai e filho do Mora com o Odo, porque na minha cabeça, assim, embora no final o Odo meio que assim, sei lá, entende as motivações do Mora e aceita ter um contato com ele, mas assim, num primeiro momento, e ele já falou isso em The Forsaken, por exemplo, que ele odiava fazer os truques lá nas festas. Isso tudo era meio que encaminhado pelo Dr. Mora ali, com a intenção dele socializar e tal. Então, assim, a sensação que eu tinha é que o Odo queria esquecer completamente essa fase da vida dele. Você vê que ele tem um pavor de ser aprisionado, de ser levado de volta para um laboratório. Eu não vejo, sim, que ele teria um carinho, qualquer sentimento pelo Mora, e eles insistem nessa relação. E para mim, assim, o Dr. Mora é um completo egoísta. Ele trata o Odo como um projeto de ciências dele. Não sei, parece que não cai a ficha que ele é um ser senciente, que ele continua insistindo nessa coisa de querer estudá-lo. Então, isso não me deixa muita vontade com a história. Então, assim, eu concordo com você em partes. Eu acho que o tipo de relação que ele tem com o Dr. Mora é complexa, como pode ser complexa a relação pai para filho, principalmente quando existe alguma rigidez, assim, maior por parte do pai. Aí é o momento quem nunca do episódio. Quem nunca conheceu uma família onde existe, sei lá, algum tipo de relação complicada entre pai e filho. Eu acho que ali se mistura um pouco, né? A relação de pai com a relação de cientista do Dr. Mora com ele. A gente precisa racionalizar um pouco também que, assim, o Odo foi achado lá no Cinturão Denóris e foi levado lá para Bajor na época da ocupação. Então, provavelmente, ali os cardassianos deviam fazer uma pressão. Ó, o que é isso aí que foi achado? Isso é um ser vivo, não é? O que é? Então, o Dr. Mora, como bajoriano, provavelmente devia estar sob muita pressão ali, né? Pra, enfim, descobrir o que era. Depois, mais pra frente, lá na quinta temporada, em The Bigotten, ele vai meio que desabafar sobre isso. Mas sem querer dar muito spoiler, e olhando aqui o que a gente vê nesse episódio, é que desde a primeira cena, a presença do Dr. Mora ali incomoda o Odo. O Odo é sempre aquela figura estoica, aquela figura confiante, principalmente quando ele tá tratando ali com o Quark, enfim. E quando o Dr. Mora aparece, você vê que a linguagem corporal já muda completamente, ele já não é mais aquele ser confiante, ele tá visivelmente incomodado. E, assim, isso pode acontecer numa relação pai-filho, né? Onde, como eu disse, o pai às vezes é muito rígido ou cobra muito do filho, isso acaba afetando. Eu tô dando um exemplo, obviamente, né? Do tipo de relação pai-filho que a gente já pode ter visto. Eu acho que, assim, durante o episódio, existe uma tentativa real ali do Dr. Mora de estabelecer algum tipo de vínculo ali com o Odo. O que me incomoda nessa relação, o que acaba me incomodando mais, é que eu não gostei, que eu sou obrigado a concordar com você, foi a forma como o Dr. Mora se dirigiu ao Odo naquela DR que eles têm ali na delegacia, mais pro final do episódio. Ali eu achei meio over, descuidado a forma como o Dr. Mora meio que desabafou, um tom meio fatalista ali, enfim, o que poderia acontecer com o Odo se ele, enfim, confiasse nos amigos dele lá da federação, né, de Bajor, lá da estação, ainda mais sabendo que o Odo podia se transformar em algo perigoso. The gas. Maybe it was the gas on the planet. It affected all of you. It must have done something to me. A possibility. That has to be it. Certainly worthy of an investigation. Dr. Bashir. Dr. Bashir will not understand any of this. Except that you have turned into some kind of uncontrolled thing that tried to kill him, really, Odo. What do you think they'll do with you? Do? They won't know what to do with you. They'll put you in a high-security prison or quarantine you on a deserted asteroid in the Gamma Quadrant. Odo, they'll put you in a zoo. I don't believe that. You don't know them. What other humanoid have you been able to trust except me? What makes you think I trust you? I resent that. I really do. After all the time I invested in you, after the education I gave you, the attention I gave you, you would not be here today if it weren't for my guidance. I gave you more than anyone else in my life. You were my life.
And then you walked away. And now you don't trust me. Fine. Put yourself in their hands. You always had to learn your lesson the hard way, didn't you? I am not going back to the center with you. Why? We'll work through this together. We'll solve it together just like we used to. Nessa DR, vamos dizer assim, né? Nessa conversa entre eles, aí sim, eu achei o Dr. Mora muito pouco empático e, de alguma forma, até assim, tóxico, abusivo, olhando do ponto de vista do Odo. Porque ele pressionou o Odo ali, né? Falou, não, mas só eu que te entendo, tipo assim, só eu que te amo, só eu que te entendo, não adianta você querer sair fora do tipo de relação que a gente tem, que você não vai encontrar nada igual. Isso aí eu achei ruim. Obviamente que no final ali, aquela cena serve o propósito de tentar ajeitar as coisas entre os dois ali, né? Deixa eu participar da sua vida, tal, vamos nos falar de vez em quando, eu quero saber mais sobre você. Mas assim, essa parte me incomodou um pouco. Eu não achei assim, como eu disse, eu achei muito over. O cara tinha que chegar na estação, tudo bem, tava sob forte estresse ali e tal, mas não achei, como você disse, não achei assim que o posicionamento do Dr. Mora ali realmente ficou mais pra cientista e menos mais pra cientista tóxico, inclusive. Como você disse, parecia que ali o Odo deixou de ser entre aspas, o filho dele adotivo pra ser o projeto de ciências dele mesmo. E essa parte realmente eu não gostei. Assim, não acho que foi. Assim, não me pareceu crível, entendeu? Essa parte me incomodou, de forma geral. Eu não sei se ele Mas, deu assim, a entender no final, eu fiquei na dúvida, sim, porque como eu não gostei dessa parte, eu achei muito exagerada. Eu não sei se ele que meio que fez de propósito, se ele queria que o monstro aparecesse. Não sei se era essa a intenção deles, mas ainda assim é muito ruim as coisas que ele falou pro Odo, porque assim, ele foi em cima exatamente do medo do Odo. Ele fala, não, você vai ser colocado num zoológico. Meu, a cara do Odo naquele momento, assim, de pavor total de voltar a ser um experimento é muito grande. E o Dr. Mora sabia disso. E ele jogou em cima do Odo isso, né? Não, então, mas não me parece ter sido de propósito pro Odo, entre as se transformar, porque se ele estava desconfiando que o Odo acontecia a mudança, Dr. Jekyll, Mr. Hyde lá, vamos dizer, o médico monstro, vamos dizer, quando o Odo tava no período de regenerativo dele, não fazia sentido ele forçar a barra daquele jeito, entendeu? Uhum. E no final até, né? No final ele meio que se desculpa ali, então não acho que foi de propósito pro Odo se transformar, pelo menos não me pareceu dessa forma, não me pareceu ter, assim, um componente dramático necessário para ele fazer isso. Eu acho que foi uma derrapadinha mesmo, como se fosse ali uma conversa pai e filho, pai abusivo, tóxico versus filho que fugiu de casa, vamos dizer assim, sabe? O clichê, vamos dizer assim, que eles tentaram aproveitar de alguma forma, e eu não gostei dessa parte, eu não gostei, não foi feliz. Mas eu queria ver o que o Castanha acha dessa parte. O que você achou aí, Castanha? Eu achei uma porcaria, porque não fica claro o que está acontecendo. E forçar a transformação, eu acho que não, deu a impressão que ele tinha certeza que era o Odo, o tal monstro. Acho que eu não tinha por que forçar a transformação. No sentido de provar pro Odo que ele era o monstro. Não sei. Assim, não que eu acho que tenha sido isso, mas eu acho que eles quiseram deixar meio que como se fosse isso, sabe? Porque ele pede desculpa pro Odo, deu a entender que ele tava pedindo desculpa pelas coisas que ele falou naquela hora. Tipo assim, não, eu tive que fazer isso. Por isso que eu achei que meio que foi de propósito, sabe? Dele ter pegado o pesado. Mas ele não fala isso, né, Mário? Ele não fala pesado. isso. Não, então, ele não é claro, mas meio que parece que eles estão tentando dar a entender que foi isso, sabe? Fiquei meio na dúvida, assim. Porque dá a impressão que ele já sabia. Sim. E forçar a barra ali, ele tava arriscando morrer ali. Exato. Porque o Odo vira um arpão, fura ele ali, acabou. Tchau e benção, entendeu? Então, outra coisa, se fosse forçar alguma coisa, ele poderia ter combinado antes, né, com o Cisco lá, ó, eu vou forçar uma barra lá, entendeu? Vamos colocar uns campos de contenção, alguma coisa, que ele vai virar um bicho e a gente dá uma segurada nele. Não, mas ele porque primeiro... eu acho que ele não tinha, porque é estranho, né? Porque parece que ele não tem dúvida que era o Odo e começa a forçar a barra. Tem hora que parece que ele tá sendo oportunista, de alguma maneira manipular o Odo pra levar o Odo de volta. Isso. Aí ele começa a espancar
espancar, aquele relacionamento estranho mesmo, tem algum propósito ali, eu não consegui identificar. Aí o Odo começa a ter um estresse tão grande que eu não sei se a gente viu, fora aquela situação que ele não consegue entrar em um modo líquido para se regenerar, aquele mesmo estresse de começar a derreter, que a gente nunca viu. Eu acho que a única vez que sob estresse, nervoso, o Odo fica daquele jeito. Geralmente ele fica devido à coisa da regeneração, né? Também foi uma coisa meio diferente. Eu achei muito over the top. E coisas, obviamente, que não tem significado. Não, mas Odo, os crimes, tem casos não resolvidos, você que é falsa, aquilo ali não tem significado. Não, o Odo não fica por aí enforcando gente nas horas vagas. Não é isso que é o personagem. Não tem nada. Aí eu achei muito estranho. Não, e ele fala, quem que você confia além de mim? Assim, mostra bem como ele não conhece mais nada da vida do Odo. Porque o Odo confia na Kira, por exemplo. Eles já criaram uma relação de confiança e de um compartilhar e pedir auxílio pro outro muito maior do que o Odo já teve com o próprio Mora. Então, assim, mostra assim, a arrogância dele. E talvez, acho que seja um pouco isso. Ele achava que ele seria capaz de controlar o Odo ali, se a coisa fugisse do controle. Eu acho que tem até uma espécie de descontinuidade. O personagem parece que muda ali naquela cela. Sei, gente, é estranha a cena mesmo. E a direção pede over mais. E eu não vi propósito, assim, honestamente, em várias coisas que não caem certo. Não, mas você acha que eles vão confiar em você? Você só pode confiar em mim? Não sei, fica estranho esse troço. Pra gente entender que o médico tá totalmente por fora, mas no fundo eu não consigo construir também direito isso. Sei lá. Então, o que me parece é que foi tipo, como eu disse, uma DR. Ele tava ali tentando convencer o Odo de que o Odo de fato era o culpado por o que estava acontecendo lá na estação, a destruição lá do laboratório, a fuga lá daquela moça, o primo, vamos dizer, do Odo. Mas toma uma tangente numa determinada hora. Teria que pegar a cena em passo a passo, mas quando ele começa no ciclo regenerativo, mas chega uma hora que toma uma tangente que tu fica assim, caraca, que é isso? Não tô entendendo mais. Mas o que deflagrou isso foi quando o Odo falou, olha, o Mora fala, olha, você só pode confiar em mim. Aí ele fala, mas quem te falou que eu confio em você? Aí foi que o cara explodiu, entendeu? Por isso que eu te falei que ficou com cara de DR. Que o cara ouviu um negócio que ele não gostou, ele se sentiu, entre aspas, desrespeitado, desvalorizado pelo Odo, e aí o negócio descambou, entendeu? Rapaz, você vai ser pego. Só saiu lixeira, né? Exato. É igual quando a gente briga com alguém da família, que às vezes a gente passa do ponto, mas o cara passou demais do ponto. É igual a Mari falou, você vai ser preso num zoológico, vão te colocar num asteroide, isolado, aí realmente foi muito over, né? Achei muito estranho. Mas aí a gente olhando em retrospectiva, essa reação do Dr. Mora parece fazer mais sentido o aspecto psicológico do Odo de destruir, né, o laboratório e libertar lá entre aspas, o primo dele. Parece fazer sentido do ponto de vista de subconsciente, né? Fala, esse maluco aí vai pegar meu primo aí que a gente achou e vai prender, fazer igual fez comigo, né? E eu não quero que isso aconteça. Exatamente. E aí o negócio aí o id dele foi liberado, né? O id sem travas, né? Foi liberado e aí ele destruiu lá o laboratório, libertou lá o primo dele, etc. Nesse ponto de vista, né, no aspecto psicológico, subconsciente, faz sentido. Agora, foi muito over essa cena de falar, não dá, né? Ali exageraram. Mas assim, tirando, obviamente, essa parte do roteiro, olhando ali o trabalho do James Sloan, foi muito bem feito, né? A interpretação do Dr. Mora. Não, problema. O Castanho já comentou aí, né? E o René Auberjonois também nessa cena. Ele tá muito bem, né? Mas aí é chovendo molhado, né? É chovendo molhado, né? Se botar o hidrante lá... Se botar o hidrante vai bem, né? Entendeu? Se botar um cabide ali pra contracenar com o Auberjonois, vai bem o cabide, vai ganhar o Oscar, o Globo de Ouro, entendeu? Ele entrega muito, né? O Auberjonois entrega muito. E o dedo de salsicha, vocês gostaram? Dedo de salsicha! Esse é um episódio que precisaria ser remasterizado. Eles refazerem ali aquele final quando o Odo tá como um monstrão e preso ali no campo de força e tal. Seria legal ver essa cena refeita, os efeitos. Até porque existia na época uma restrição. Se a gente for pensar 30 anos atrás, a forma como os efeitos especiais eram feitos, na verdade, tinha que vamos dizer assim, um assistente de efeitos especiais no set para ajudar o
diretor e os atores a olhar pro lado certo, porque eles iam fazer o efeito especial, entre aspas, em cima de um esboço que tinha sido feito. Então, num desenho, eu quero dizer. Então, eles montavam e depois eles incluíam aquilo no fotograma, no filme, literalmente, né? O efeito não era como é hoje, que é incluído através de um computador. Não era digital. O efeito era óptico. Então, dava muito mais trabalho e se o ator estivesse olhando pro lado errado, ia ficar um negócio esquisito. Então, eles faziam como se fosse um storyboard de como seria a cena. Aí, o assistente de efeitos especiais ia até o set de filmagem e acompanhava a gravação. Se eles percebessem que o ator estava olhando pro lado errado, ele chegava pro diretor e falava, cara, vai ter que filmar de novo, porque o cara tá olhando para baixo, ele tem que olhar mais para cima. O David Carson até comenta que ele filmava em vários ângulos, principalmente pegando a câmera mais de baixo, exatamente para não dar essa impressão errada de onde o cara tá olhando. Porque se ele coloca a câmera embaixo, ele tá filmando de baixo sempre, o cara aparentemente tá sempre olhando para cima. Então ele não errava a linha dos olhos do ator. Porque você imagina, o ator tá olhando para esquerda e para baixo, o monstro tá na direita e para cima, ficaria uma cena esquisita, né? Então esse tipo de problema que tinha 30 anos atrás, na hora de fazer um efeito especial, hoje em dia não tem. O cara insere lá do jeito que ele quer, onde ele quer, segue o olho do ator, ele faz o que ele quiser hoje, né, com efeito especial. E antigamente não era assim. Lembrando que o efeito, como era um negócio meio manual, demorava para ser feito. E como você já comentou aí, em 7 dias de gravação, eles tinham que fazer o efeito todo para depois fazer a pós-produção. Inserir, na verdade, o efeito especial no filme. Então era um negócio corrido. Então, além do problema logístico lá da maquiagem do Dr. Mora, se o Auberjonois fosse fazer o mesmo papel, ainda existia o problema do efeito especial também. Então, por premência de tempo, eles nunca iam conseguir fazer as duas coisas. Então, outra coisa também que hoje impactaria muito menos nessa questão do tempo. Mas só pra gente falar um pouco eu comecei a falar do James Sloan aí, né? Ele já tinha participado, né, de Jornada. Ele foi um almirante Jarok na 3ª temporada da Nova Geração, né, num episódio que eu gosto muito, The Defector. Pra mim, um excelente episódio da 3ª temporada da Nova Geração, já com o Ira, né? O Ira que era o responsável pelos roteiros na época. E depois ele voltaria ainda nesse ano de 94, esse episódio que a gente está comentando é de 1994, de janeiro de 94. Ele voltaria novamente para a Nova Geração, num episódio da Nova Geração em 94, chamado Firstborn. Né? Seria o filho do Worf do futuro, né? O Alexander lá, Rodchenko lá. E depois, da 7ª temporada, esse episódio que eu tô falando, da Nova Geração. Depois ele ainda faria um episódio de Voyager, que eu também acho legal, da primeira temporada de Voyager, de 95. E mais pra frente lá, ele voltaria como o Dr. Mora de novo, né? Como eu comentei, em The Bigotten, da 5ª temporada, já em 1997. O curioso do ator, do James Sloan, é que, além desses créditos que eu dei aí de Jornada, ele fez um personagem numa das minhas séries preferidas, talvez da Mari também, Barras no Baile, fez um personagem chamado Jerry Rattinger, na 2ª temporada de Barras no Baile. Um dos primeiros episódios ali do verão, da primeira pra 2ª temporada de Barras no Baile, não teve interrupção, eles filmaram durante o verão. E ele fez um personagem. Então, só pra deixar a trivia aí também. Vocês acharam um pouco esquisito, não sei se foi por conta do tempo, ou se eles acharam que não tinha necessidade, ou foi uma falha, porque assim, ali no final, a hora que eles estão ali para capturar o Odo, a reação do Sisko, da Kira, é meio fraca, assim, em relação ao Odo, assim, meio descompromissado, como se eles soubessem que no fim ia dar tudo certo, né? Porque o Sisko primeiro fala, não, a gente vai atirar ali, né, só pra tonteio e tal, mas se no começar não der certo, tipo, pode atirar pra matar, e aí a Kira concorda muito rápido ali, tipo, em se tratando do Odo, eles sabem que ele pode estar ali contaminado por conta do gás e tal, e tudo bem por eles, assim, né, não sei, não senti, assim, um remorso do Sisko de ter que, talvez, matar o Odo se chegasse a isso. O que você acha, Castanha? É que fazem o foco entre os dois, né? Entre o Odo e o Dr. Mora, que a gente está acabando de conhecer e de maneira talvez meio dúbia, talvez de maneira não tão profunda, e tira-se o foco de que a gente conhece, que interagiu com o Odo, que a gente sabe que conhece o Odo, principalmente a Kira. É estranho, realmente. A gente imaginaria que isso poderia ter sido feito de uma outra maneira para chegar ao resultado da interação dos dois, mas sem ficar nesses termos, tentar capturar
misturar a tensão de caramba, eu vou acabar dando um tiro no Odo e o que pode acontecer, mas é o Odo. Isso eu acho mal feito, entendeu? Isso meio que valida o que o Mora estava falando pro Odo e que a gente não concorda. Eu imagino até que indiretamente, eu acho que nem pensaram nesses termos. É meio que tem que alguém deve ter pensado, não, o foco tem que ser para fazer o encerramento, tem que ter tipo um desfecho, um fecho no final e tem que ser feito assim, é ele que tem que abraçar o Odo quando ele sai do campo de força. Aí eu acho complicado. É aquilo que voltando ao que eu falei, eu acho que a trama do episódio, que envolve o monstro, é decepcionante, porque se não tivesse isso, não tivesse o mistério que é esticado primeiro com a criatura prima do Odo, depois tem o estágio na enfermaria do Bashir, e depois no Promedade, que ele já tá certo e tal. Quanto tempo poderia ser utilizado para, não sei, falar alguma coisa do Quadrante Gama, falar alguma coisa dos dois, falar alguma coisa da vida do Odo pregressa, talvez interagir com a Kira comentando com o Odo. Você me falou dele, né? Ele não é bem como o Mora, né? Ele não é bem como você tinha dito e tal. Ou ir pro outro lado, não, mas ele é exatamente como você falou, ele parece isso, parece aquilo. Ou seja, você vê várias possibilidades, mas talvez para ter aquela coisa do um consciente de ação, um consciente mais sci-fi, ou pelo menos de gênero, foi se tomando essa rota e acho que prejudica, digamos, a nobreza da coisa toda e fica mais difícil, né? Eu acho que fica mais difícil, mais esquecível por esses motivos todos. Se fosse uma coisa, não, aqui tem um mistério que vai servir pro futuro, aqui tem coisa do Odo. Podia até ter uma trama ali que colocasse os dois um frente a frente, mas com mais substância, digamos. Que aqui é usado... O Odo é meio usado como monstro da semana. Eu acho complicado. Acho que a decepção, de novo, oportunidades foram perdidas. Acho que até um determinado momento eu falei, caramba, esse episódio poderia ter sido muito bom. Mas aí eu acho que se perde tempo, aí acaba perdendo foco e tal. E vai. Eu não lembro muito do Begotten, assim, alguma coisa eu lembro do que acontece, mas talvez depois eles tenham lá meio que consertado e feito o que esse episódio poderia ter sido feito, porque eles já tinham uma amostrinha ali, então talvez tivesse caminhado para esse lado de você ter aquela amostra e aí o Odo com medo do Mora fazer o mesmo com aquela amostra que o que ele fez com ele e ter alguma coisa nesse sentido, mas aí depois em Begotten eles fazem e ainda tem um propósito maior no final do episódio, mas que é um spoiler gigantesco falar sobre isso. É um payoff bem legal. Exato. Acaba sendo um payoff bem legal o final do Begotten. Isso. Com certeza. Agora tem uma cena que eu gosto, que é a cena do Cisco com o Jake, que na realidade pra mim essa cena é o momento quem nunca, que é o pai querendo que o filho estude um negócio que ele sabe que, né, ele tenta ali dizer, não, mas você pode de repente precisar, você não sabe o que você vai fazer da sua vida e tal. Aí o Jake dá um truco nele, né? Quando foi a última vez que você escutou a ópera Klingon? Quando eu tinha sua idade. Não, mas você tem que tal. Então é um momento que nunca, nós pais ali tentando fazer os filhos acreditarem que uma coisa inútil deve ser aprendida, né? Eu achei muito boa. Your homework. It's done. You've studied that entire Klingon opera for the music test on Friday. I'm gonna ace the test, Dad, I promise. This isn't about tests, Jake. This is about learning. You can't learn to appreciate Klingon opera by cramming for the exam the night before. What am I ever going to use Klingon opera for? Well, first of all, you don't know what you're going to be when you grow up. You may discover along the way that you want to be a musician, or you may find yourself among some Klingons in a job somewhere. Dad, even if I did, they wouldn't be going around singing operas. It helps you understand their culture. When was the last time you listened to Klingon opera? When I was your age. There, you see? Yes. Do you? Just because you suffered through all that doesn't mean I have to. Yes, it does. Esse sim é a amostra do que é o que eles sempre têm mostrado, do que é uma relação ali de pai e filho. Eu gosto muito dessas cenas dos dois. Eu achei o Avery Brooks excelente, assim, muito relaxado, engraçado, acho bem legal essa cena. Gosto da beça. Muito simples, né? Muito, né? Feijão com arroz e ovo frito, mas bem boa. E a coisa do Padre Cisco, o que vocês acham? Eles não sabiam ainda o que fazer, e aí jogaram essa, ficou meio que deu a entender que o pai do Cisco
Cisco era falecido, mas aí depois, mais pra frente, eles viram que seria interessante ter a figura do pai, jogaram ali, como não foi dito em tela, não, meu pai faleceu, eu acho que deu pra dar um somebody love ali, tal, na história, e só dizer, não, do tipo, não, ele quis dizer que ele ficou muito doente. Ele joga a letra toda, ele só não diz que morreu. Exato. I know how you feel, Constable. Feel? About what? When my father became ill, I can remember how small and weak he looked there lying on the bed. He'd been so strong, so independent. It always seemed to me that there was nothing that he couldn't do. But in the end, I realized there was nothing that he could do, and nothing I could do to help him. I appreciate your thoughts, Commander. But Dr. Mora is not my father. Então, mas eu penso um pouco acha? diferente aí de vocês. Talvez pelo meu histórico familiar com problemas de doenças sérias ser um pouco diferente de vocês, eu entendo a conversa do Cisco, e até pelo que aconteceu no episódio, né, posteriormente, eu entendo dessa forma. Acho que o Cisco quis, de forma empática, chegar pro outro e falar, cara, eu sei o que você tá passando, meu pai também já ficou doente, a gente não pode fazer muita coisa, a gente se sente muito impotente quando alguém que a gente gosta e que a gente tinha como fortaleza fica ruim. Aí o outro falou, não, mas eu não acho que ele seja como um pai pra mim, não. Se a gente for pensar o que acontece no episódio, o Dr. Mora, ele fica doente, mas ele não morre. Depois ele tem uma recuperação total. E assim, aí também o meu momento, quem nunca, né? Além do anterior, como a Mari já colocou aí, do Cisco com o Jake, esse aqui pra mim também é um momento quem nunca, pra mim, pessoalmente. Porque, enfim, eu já tive essa conversa com outras pessoas. Da mesma forma que o Cisco teve ali com o Oda, eu já tive com outras pessoas. Por já ter passado, né? Situações bem complicadas aqui de saúde da minha família. Então, entendeu? Na verdade, o Cisco ali quis estender a mão. Falou, cara, eu tô entendendo aí o que você tá passando, porque às vezes a incerteza se o cara vai ficar vivo ou não, é pior do que a certeza que o cara vai morrer, entendeu? Às vezes você sofre mais com a incerteza do que com a certeza. Então, acho que o que tem a ver é isso, o Cisco que falando, olha, meu pai já ficou super doente e tal, ele tava muito mal, e eu não podia fazer nada, eu me senti impotente. Aí o outro falou, pô, obrigado, mas, cara, eu não sinto como se o Dr. Mora fosse meu pai. Então, assim, não acho que tenha sido telegrafado que o Cisco falou que o pai dele tinha morrido. Eu não, pelo menos vendo essa cena, eu vi essa cena 3 vezes, pra ver se eu mudava essa minha opinião, mas não mudei, não. Eu não acho que ele telegrafou que o pai teria morrido, não. As pessoas assumiram que, da maneira como ele falou, você pode pensar dessa forma ou não. Aí é mais assim, que qual que foi a reação das pessoas pra frente quando aparece que o pai do Cisco é vivo? As pessoas, não, mas espera um pouco, ele não tinha dado a entender lá, tal, então ficou meio ambígua aí, né? Mas realmente, ele não disse, ele só tá contando uma experiência ruim dele, mas assim, se solidarizando com o Odo, com a situação. Sim, eu levo dessa forma. Ficou em coma há muito tempo, sei. Isso. Dá pra conciliar, Exato. porque ele não falou, ele não falou assim, eu enterrei meu pai. Sim, ele não foi reconciliável. E às vezes, gente, eu penso que a coisa da continuidade se o retcon foi bom, eu tenho a tendência a perdoar, entendeu? Aí você vê as participações do Joseph Cisco com Brock Peters, são alguns episódios muito bons, excelentes até, clássicos da série. Então você acaba, deixa pra lá, acho que, né, você acaba não pensando muito a respeito. É meio incoerente eu falar isso, que foi ruim? Né? Oi? Mas teve algum episódio com o Brock Peters em Deep Space Nine que foi ruim? Todos foram excelentes. Não, todos excelentes. Sim. Eu tava só refazendo na minha cabeça cada um deles aqui, entendeu? Ou seja, muito o saldo ultra positivo, né? Você lembra da cena final daquele episódio do Benny Russell e tal? Você não quer dar spoiler por me dar, mas tudo bem. Não, pode dar, não tem problema. Eu também não tenho esse entendeu? problema, não. Lógico. Não tem nem o que dizer. Eu gosto muito da cena quando ele dá um puto de um pito no Cisco, quando o Cisco tem que falar pro pai que o Jake ficou na estação dominada pelo Dominion e pelos Cardassianos. E ele falou, como é que você deixa o meu neto lá e tal? Porque é bacana a relação dele. Exatamente. É muito boa. Fora que eu gosto de coisa velha, eu quero ser cozinheiro, ter um restaurante ali no século 24, essa coisa de Louisiana, aí acaba sendo muito a minha cara também. Então, tudo positivo. Às vezes eu tenho mais amargor de pegar um retcon que você fica, caraca, pra que fizeram um retcon? Não saiu nada de bom daí, eu tenho menos tolerância com retcon. Eu fico na dúvida, eu
voto pra derrota, entendeu? Nisso daqui mas eu não vejo como esse como um se não- retcon. Eu acho Não, eu que tô mais as falando do pessoas retcon, ou seja, eu assumiram nem o quê penso e nisso. aí acharam esquisito depois. Não, isso é uma coisa que sempre existiu. Isso aí eu lembro de inúmeras pessoas ao longo do tempo comentaram isso. Mas é uma coisa que eu nunca parei para pensar muito, porque eu acho que se era, não era, quem escreveu pensou que era ou tal, mas foi melhor que o cara tivesse sobrevivido de alguma maneira e os episódios são grandes com ele. Nunca vou bater nisso, que eu acho bobagem. Agora, eu não lembro, mas nunca foi falado que o Nog voltou para a escola, porque aqui o Sisko dá a entender que ele também está estudando, porque fala assim, não, o Nog também tem que estudar isso daí e tal, fala para ele vir aqui, assim vocês ouvem a ópera Klingon juntos, tal. Que a escola reabriu. Peraí, gente, peraí, agora vocês falaram. A escola é mostrada reaberta? Não, né? Não. Depois do In the Hands of the Prophets, não aparece mais nada da escola. A gente acredita que reabriu de alguma maneira, né? Sim, sim. Depois da confusão que a Wynn fez lá, tal, que se viu que era meio que, né, ela se retirou porque o Barrel não morreu e não deu certo o plano dela, ela meio que se retirou de fininho pra não sobrar pra ela. E aí acho que a escola continuou ali, de boa. Mas assim, o Ron tinha tirado o Nog da escola e não se falou mais nada sobre isso. Mas aparentemente Mas ele tira da ele escola em qual voltou. episódio? É no Venagus. Que aí depois o Jake só fica ensinando em paralelo o Nog a ler e tal. Mas não sei, me pareceu assim, deu a entender que ele voltou pra escola, do jeito que o Sisko falou. Não é nem mostrado que a escola continuou, a gente acredita que isso continuou, e nem que o Nog voltou a ter aulas, né? Participar das aulas. Olha, você ia falar alguma coisa dessa cena do Sisko com o Jake, não ia? Aí no fim a gente começou o outro assunto. Não, então, eu acho que foi, assim, de forma geral, eu comentei isso no primeiro podcast que eu participei, no Emissário. Eu acho que a química dos dois, dos atores e dos personagens, ela é muito crível, ela é muito real. O Luiz colocou aí, né? O Avery Brooks sempre tá bem relaxado quando ele interage com o Cyril Clofton. E o Cyril Clofton não é exatamente um grande ator, mas nas cenas com o Avery Brooks, tá sempre muito redondinho, né? Você vê que a relação ali parece ser muito, muito real mesmo. E a conversa deles, assim, cara, é de uma naturalidade, assim, de uma organicidade que, assim, é impressionante. De forma geral, todas as cenas entre eles são muito boas. Eu sempre gostei muito da interação dos dois, né? A química dos dois. E quando ele fala, né? Quando o Sisko fala, cara, tipo assim, o Jake pergunta, mas você já precisou de ópera Klingon mais alguma vez na sua vida? Ele falou, não. Mas, tipo assim, paciência, meu amigo, você vai ter que estudar isso aí, cara. Tipo assim, problema seu. Então, tipo assim, com certeza é um problema quem nunca, né? Pra quem é filho, pra quem é pai. Pra quem é pai já falou isso provavelmente pro filho alguma vez. Não, vai ter que estudar matemática sim, né? Vai ter que estudar português sim. Vai ter que estudar, sei lá, biologia sim. E pro filho, né? Eu duvido aqui que alguém, enfim, não sei, né? Mas assim, dificilmente um filho não chegou pro pai e falou, porra, pai, me ajuda aí, cara. Deixa eu ir lá jogar bola, ou deixa eu ir assistindo alguma coisa, ou deixa eu ir no cinema. Não, meu amigo, tem que estudar, cara. Você vai ter que estudar. Mas, pai, eu já estudei não, mas não acho que você estudou o suficiente. Chama seu amigo pra cá. Então, é muito real, assim. Essa cena, realmente, o episódio começando assim, realmente, cai muito bem. Sempre cai muito bem. E eu acho que é um dos pontos altos, né, do episódio, essa cena. Por mais que seja uma cena pequenininha lá, começando, meio perdida, eu acho que esse tipo de coisa sempre faz muito, né? E o começo do episódio, que é quase que uma espécie de cold opening ali, do Quark com o Odo. Eu acho que também é legal. O Odo tá tirando o moçarrão do Quark. Ele vem sério, né, falar que ele quer comprar o pedaço. O Quark começa a acreditar nele. Eu acho legal, eu achei sensacional. Um cold opening assim, longo, assim, com payoff pra uma rotina ali, um payoff até bem afastado, que no final o payoff seria ele falando que o cara que teria que estar dissecado ali tá vivo, né? Eu achei bem legal, gente. Eu achei legal parece até que foi outra pessoa que chegar, não, tem que ter um troço aqui, o episódio tá caído de minutagem, eu vou dar uma engordada aqui no teaser. Aí ele ficou, é tipo um cold open, né? É autocontido até, se você cortar aquilo ali, dá uma rotininha, dá pra... Odo e Quark, aí bota isso aqui, você saca o lance deles, entendeu? É legal e eles juntos são muito bons, realmente.
O Odo fala assim, não, eu vou guardar um espaço especial pra você. E o Quark do tipo, pô, mas eu tenho que morrer pra você ter um pedaço meu, né? Eu achei bem legal. Quase que eu escapulindo em comentar isso. Bem legal, entendeu? I'm thinking of starting a collection. Putting up a display case in my office. There'll be a special space in there reserved just for you, Quark. I'm sure. You're serious? Have you ever known me not to be? There is one thing I was curious about. And what's that? How do I know it's Plague? It says so on the label. Isn't there some sort of letter of authenticity? The Ferengi seal of dismemberment is right here. What more do you want? I want Plague. You got him. Not if he's still alive. Still alive? Still alive. Plague? After I tracked him down on Kosla 2, told him about your little scheme, he was quite amused. I'm not. Odo, I'm a victim here. I bought these discs in good faith. I have 5,000 pieces of Plague in my storeroom. Not Plague. Then who? Good question. Eu achei sensacional. Todas as interações do Albejanar com o Armin Shimmerman são excelentes. Outra dupla também que tem uma grande química. É sempre ponto alto, cara, quando eles estão ali conversando, trocando, né? É sempre aquela conversa ali de meio subliminar, assim, né? Eu tô tentando te pegar, o cara assim, você não vai me pegar, né? Então, tipo, parece que a gente tá assistindo continuamente golpe de mestre ali, né? As falas dos dois ali. É sempre... Nossa, eu acho que sempre achei excelentes. E essa daí é sensacional. Mas eu não esqueci não, Luiz. Estava aqui, viu? Pra comentar sobre ela. Tava, eu também tava aqui escrito aqui. Não, e aí faz ali aquela coisa, mostra de novo como o Dr. Mora não conhece o Odo, né, as pessoas com quem ele convive, porque ele acha que o Quark tá fazendo o maior elogio. Não, ele tava fazendo um elogio pra você e tal, mas na realidade o Quark tá ali, tá querendo se safar da situação em que ele se meteu. Vai ver, ele nem sabia mesmo que o cara tinha morrido, vai ver, ele tava dando um golpe ali, mas ele sabia que ele tinha que dar um somebody love ali no Odo, então ele acha que elogiar o Odo na frente do cara que conhecia o Odo de antes, então é engraçado, assim. Realmente a cena toda é muito boa. E tem a continuidade, né, deles trazerem esse negócio dos Ferengues venderem partes do corpo do cara que morreu, então é engraçado. Isso é uma coisa que eu acho bem bolada, essa coisa cultural dos Ferengues, pode ser absurda em vários níveis, mas eu acho interessante pra caramba. Você fatiar a criatura e vender naqueles discos, eu acho muito interessante. Muito interessante. E ele faz até uma miniologia ao cara que morreu entre aspas, né? Depois a gente percebe isso, que ele era o pai dos hologramas, do holodeck, do holosuite, entendeu? É muito bem bolado. Isso aí parece que foi uma pessoa que falou, um dos dois, talvez o Michael Piller ou a Ira Behr, pegou, não, vou escrever um negócio aqui, e colocou na frente do episódio, porque tá bem afiada essa parte. Tá bem afiada mesmo, e é bem legal. Eu queria perguntar, vocês não acham que o Dr. Mora sabe pouco demais do Odo? Ele não deveria saber um pouco mais do Odo, já que ele é uma figura pública, tá na estação, não deveria ter mais informações? Dá a impressão, às vezes, que ele tá meio que... o Odo é policial, o Odo é chefe de segurança, como se... Ou ele sabe e finge que não sabe. O que vocês acharam? Então, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que deveria saber mais, mas eu também acho que parte da ignorância dele é meio que proposital. É o chamado puxador de assunto, né? Você tá fazendo isso? Que legal. Me conte mais sobre isso, tal. Entendeu? Assim, eu posso deduzir que pós-ocupação, o Bajor lá devia estar uma zona, o cara é um cientista, devia estar lá, enfim, ocupado lá com as coisas dele. Se a gente for pensar bem aqui, a gente tá um ano e pouco, né? Desde que a série começou. Então, se a gente for seguir essa cronologia também, pra época lá, parece fazer sentido, né? O cara, depois de 1 ano e meio ali, de estar começando a organizar as coisas lá em Bajor, ele, bom, agora eu vou lá ver lá o que deu lá com o Odo e tal. Tô sabendo que ele é alguma coisa de segurança
segurança lá da estação, eu vou entender isso melhor, vou chegar de surpresa lá. E aí o Oda até fala, né, mas pô, você chegou de surpresa, né, você podia ter me avisado. Cara, não, mas foi meio que de surpresa mesmo. Enfim, eu acho que é uma ignorância consciente, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Não, eu não vejo como ele também saber muito da vida do Odo. Assim, é gozado a gente pensar hoje, porque hoje, né, rede social pra lá e pra cá, se a pessoa tá na rede social, você sabe tudo sobre o que ela tá fazendo, mas ali não tem isso. Como que ele ia saber? No máximo ele sabe o cargo do Odo. Como que ele ia saber mais coisa dele? A não ser que ele tivesse alguém na estação que ligasse, conversasse, perguntasse, a pessoa pudesse dar a opinião dela sobre a visão que ela tem do Odo e tal. Eu acho que Não, foi algum férias de ciências bajoriano. eu vejo assim que ele realmente não sabe muito, não tem noção das relações que o Odo tem, dos laços que ele firmou ali na estação, mas também tem essa coisa que o Alexandre falou que soa muito assim, né, dele querer puxar assunto, ele não quer de vez falar o que ele sabe, ele quer que o Odo conte pra ele, então ele fica jogando ali uns verdes ali e tal, pra ver se o Odo fala alguma coisa, conta alguma coisa. Porque assim, pra mim deu a entender que eles não se falaram nunca mais. Não, até porque o Odo... Quantos anos? 7 anos dali? Eu não lembro, Necessary Evil, quando que foi mesmo? Eu esqueci a data do Necessary Evil. 5 anos antes de Emissário, eu acho. Não é isso? 5 anos antes? Foi mais ou menos isso. Vai dar quase 7 anos mesmo, desde que o Odo assumiu lá como... Ele deixou o laboratório. Como comissário lá, né? Aí também tem que ver o tempo que ele ficou no laboratório. Não sei se existe esse dado na série, não tenho certeza. Também não lembro. Imagino que uns 7 anos. Ale, tem mais alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de comentar sobre The Alternate? Tem só mais uma triviazinha, na verdade 2, sobre o roteiro. Você comentou, né, que o pitch do episódio foi do Jim Trombetta e do Bill Dial. O Jim Trombetta, só pra lembrar, é o amigo do Aaron Stephen Bear. E, enfim, depois ele não continuou. Depois dessa temporada ele não continuou. Acho que alguém... Foi tocar a trombeta em outro lugar, né, cara? A trombeta dele tava desafinada. Alguém deve ter dado um toque no ar e falar, bicho, esse aí não dá não, esse é um amigo não dá não, cara, melhor chamar outro aí. Manda o cara voar, porque não tá dando não, cara. E o Bill Dial, que fez o roteiro, né, desse episódio, depois ele voltaria ainda pra escrever Tribunal, né, ainda dessa segunda temporada, um bom episódio, e ele fez também, na primeira temporada de Voyager, um episódio muito bom, chamado Eye of the Needle. Eu gosto muito desse episódio, o conceito. É bom mesmo. Esse Bill Dial, depois, né, que ele fez essas contribuições, né, em Jornada, em Deep Space Nine, em Voyager, o Michael Piller chamou ele para ser co-criador da série Legend, que na época lá ia ser uma das séries, vamos dizer assim, satélites para o canal UPN, né, no cabo lá em 1995, né, que era o canal da Paramount. E a série acho que era meio steampunk, não era? Não, essa série era meio faroeste, era com o John DeLancey. Steampunk não, é meio James West. Isso, parece meio James West era com o John DeLancey. John DeLancey e Richard Dean Anderson. Isso, exatamente. MacGyver, Stargate, né? CD1, né? Isso, exatamente. O'Neill. Então, o Bill Dial aí, depois que ele fez essas contribuições de jornada, ele acabou cavando um Legend, uma cocriação de Legend. Infelizmente, a série durou pouco, né? Só 12 episódios. Assim como o canal também não durou muito, né? O UPN lá depois foi comprado, mas a dinâmica era diferente, né, na TV a cabo americana, lá no meados dos anos 90, mas aí a gente deixa para comentar isso em outra oportunidade. Eu estava vendo aqui, no Memorial, fala que o Dr. Mora estudou o Odo por 7 anos. Bastante tempo, cara. E o Necessary Evil ali, que ele vai pra estação, foi em 2365. Então foi 4 anos antes de acabar a ocupação cardassiana e a Federação chegar em Deep Space Nine. Então são 5 anos e meio, né? Então o Odo saiu do laboratório e de alguma maneira... Ele acabou na estação. Já estava na estação quando o Ducati... O Ducati chamou. O Ducati chamou porque 2 anos antes ele tinha visto lá no
Instituto Bajoriano de Ciência, o Odo fazendo o truque do pescoço cardassiano, e aí depois disso ele ficou de olho no Odo. Na estação? Não. Não, eu acho que ele chamou especialmente, porque ele falou que ele viu que o Odo... Bajor, né? Que o Odo estava muito assim, era um cara que ficava andando por ali, em Bajor, ficava tentando mediar conflitos entre os bajorianos e tal, então aí ele chama, né, o Odo pra... Já pensou, sério, caso da semana, o Odo saiu do laboratório e fica, cada semana era um conflito que o Odo mediava. Já fica uma série aí, as aventuras de Odo. Tipo, bota uma musiquinha estilo aquele Hulk do Bill Bixby, né, bem triste mesmo, e aí na chuvinha o Odo indo embora. Cara, já cria uma série aí. Boa. Castanha, tem mais alguma coisa para falar sobre The Alternate? Então diga aí. Retomando uma coisa que nessa temporada eu acho que foi reduzida, que é a paixonista do Bashir pela Dax. Eu reparei a Dax meio mais vulcana nesse episódio, e a gente tem um monólogo. Sim. Monólogo, solilóquio, eu não sei muito bem como é que é isso. O Bashir falando para ele mesmo a história que ele acha que é provocação da Dax deixar nas entrelinhas e tal. Eu falei, putz, achei que isso tinha acabado. Eu nem lembrava disso. Tem mais um pedaço. Do tipo, ele acha que ela provoca ele, mas que ela fica segurando na rédea curta, né? Do tipo, vamos tomar um café. Aí ele faz a brincadeirinha, né? No meu quarto ou no seu. E ela fala, não, vamos ali no replimate. Do tipo, eu acho que ela quer a hora que eu não... Aí ele acha, né? É o lado Bashir que se acha. Não, porque quando eu não quiser mais saber dela, aí ela vai... ela vai sentir que eu não tô mais dando em cima dela. Total. Feel like getting a rack to Gino before we call it a night? My replicator or yours? I was thinking more of the promenade. I knew that. Well, thanks anyway. I've got a few things to wrap up around here. Sleep tight, Jillian. She enjoys it. She actually gets some kind of perverse pleasure out of it. One of these days I'm going to stop chasing her. And then we'll see. Mas então vamos para as notas. Castanha, quanto que você dá para The Alternate? Eu tava pensando em dar 2,5, mas historicamente eu dou 2 estrelas para esse episódio. Pra mim é 2. E você, Ale? Eu dou 2,5. Eu gosto do início, né? A cena do Quark com o Odo, gosto da cena do Cisco com o Jake, eu gosto da cena entre o Cisco e o Odo ali, né? A gente já comentou também sobre o Cisco sendo empático. De forma geral, eu gosto ali da relação Dr. Mora com o Odo, a não ser aquela cena que a gente comentou na delegacia. Aquele clima de filme de terror ali eu acho interessante também, mas o roteiro tem seus problemas, como a gente já comentou, então são 2,5. Tem uma cena que a gente não comentou, que é muito engraçado. Todo mundo vai pro Cisco pedir um runabout. Né? Chega o Odo lá no quarto do Cisco. Então, você poderia me emprestar um runabout? Ele assim, por quê? É mais um, né? Já não bastasse a Kira que fica pedindo runabout pra ele, agora é o Odo também que pede. Mas assim, eu dou 2, porque se a gente pensar que os últimos 3 eu dei 1 estrela, né? Foram bem mais fracos. O The Alternate não é fraco como Rivals, Second Sight, né, o mesmo Sanctuary, mas eu acho que ele também deixa a desejar. Eu acho que, como Castanha bem falou, são algumas oportunidades perdidas. Acho que a história poderia ter seguido de uma outra forma, mas enfim, mostra um pouco a origem do Odo em Bajor, a relação dele. Depois, mais pra frente, a gente vai acabar tendo mais informação sobre isso, acho que de mais qualidade em The Begotten, mas ficou isso, 2 estrelas. O monolito cabe na parte traseira do runabout tranquilo, então, né? Coube, né?
já teve a discussão de quantas pessoas cabem no runabout, se ele pode transportar, quantas pessoas pode transportar ao mesmo tempo, cada vez é uma informação, mas assim, é o começo, se bem que runabout você tem nas outras séries, né, tinha na nova geração, então não é algo novo, mas sei lá, acho que conforme eles vão precisando das coisas, eles vão criando as coisas, né? Eu não tô, agora eu tô com uma dificuldade. Tem a cabine, tem uma passagem, tem tipo um vão ali na parte de trás, tem, né? Eu acho que tem uma área de carga grande, que né? tinha uma mesa ali atrás? Então depende do runabout, o Castanha. Tem diferente no runabout? Tem. Depende da configuração. Mas você tá lembrado do episódio que tinha uma mesa? Ou não? Eu tô delirando aqui. Não, mas é assim... não sei se mesa não é a Defiant. Pode ser que seja a Defiant. A Defiant tem um refeitório, né? Mas assim, no runabout pode ser que tenha mesa, porque eu vi uma vez num livro aí, né? Um trabalho aí de esquema dos runabouts, eu vi que atrás pode ter sim uma mesa e tal. E como a configuração pode mudar, esse manual técnico diz que essa configuração pode mudar, pode ser que tenha aparecido sim em algum episódio. Cama a gente nunca viu, né? Não, mas também não dá pra descartar que tenha não, tá? Mas enfim, eu vejo como uma área de carga grande ali. Eu acredito que tenha sim. E que daí pode ser que seja só de carga, pode aí ser que podem ter ser que tenha lugar para as pessoas ficarem. Deitaram o monolito, deve ter. Sim, cabe ali na diagonal, né? Alguma coisa assim. Até porque o monolito não era exatamente muito grande ali. Se você for pegar pela altura, né? 3 metros, pelo menos, eu acho, hein? Pareceu, a Terry Fowler acho que tem mais de 1,80. Pareceu bem mais alto que ela. Sim, mas 3 metros, deitadinho ali no runabout, que não é exatamente pequeno. A gente tinha visto, né? Ele tem, sei lá, 300 metros quadrados quase de área. Não área útil, mas de área ali, né? Externa. Então é grande pra caramba. No fim das contas, não é uma coisinha pequena, né? Mas é isso, gente. Obrigada, Castanha e a Lê, pelo bate-papo. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Obrigada a você que ficou até agora nos escutando. A gente volta daqui 15 dias. Até mais. Obrigada.